Nessa aula eu preparei 8 exercícios resolvidos de MDC, que é o máximo divisor comum, e MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Vamos lá então para o nosso primeiro bloco dessa aula de MDC e MMC, trazendo dois números aí, ó, 64 e 80. O exercício que é o máximo divisor comum entre esses dois números. Bacana? Então vamos lá. O primeiro passo aqui é você pegar o 64 e decompor em bases primas, né, ou fatorar, ok? Você vai pegar o 64 e dividir por 2, porque ele é par, e o primeiro primo é 2, beleza? Você chega em 32, divide por 2, chega em 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, por fim, chega em 1, ok? Você vai olhar para o 64, você vai ver que o 2 aqui, ele aparece 6 vezes. Bacana? Então, quem é o 64 decomposto em bases primas? É o 2 elevado a 6. Ok? Legal, deixa quieto. Próximo passo, pegar o 80. Bacana. E fazer a mesma coisa com ele. Decompor o 80 em bases primas, ou fatorar. Tanto faz. O nome que você dá aí para essa situação. Beleza? 80 dividido por 2 nos dá 40, por 2 nos dá 20, por 2 chega em 10, por 2 chega em 5, 5 dividido por 5 me dá 1, ok? Então o 80 decomposto em bases primas, na prática ele é 2 elevado a 4 vezes 5, legal? Você vai perceber que o 2 aparece 5 vezes e o 5 aparece uma vez somente, certo? Quando eu for trabalhar com MDC e MDC nesse caso, né, o que eu tenho que ter em mente aqui, uma espécie de mantra, não posso esquecer, vou colocar isso aqui entre aspas, é o seguinte: para cálculo de MDC, nesse caso eu vou sempre procurar bases que são comuns com o menor expoente. Ok? Não posso esquecer disso. É uma espécie de um mantra. Bacana? Então, ó, bases. Eu só vou me preocupar com bases que sejam comuns com o menor expoente. Isso numa situação onde eu tenho o quê? MDC, máximo divisor comum. Legal? Vamos olhar para essa situação. Primeiro nós precisamos entender o que é base e o que é expoente. Certo? Provavelmente você já ouviu essa palavra várias vezes, né? Mas pode ser que tenha passado desapercebido esse detalhe, certo? Se eu tenho A elevado a N, beleza? Esse A é o que nós chamamos de base e esse N de navio é o que nós chamamos de expoente. Bacana? Então base, a grosso modo, é o que está aqui na parte de baixo, expoente é o que está lá na parte de cima. Bacana. Então o que fala-se a respeito de MDC? Para calcular MDC de 2 ou mais números, eu tenho que pegar as bases que são comuns, ou seja, essa parte de baixo que é comum a esses dois. Você vai perceber que o 2, ele aparece aqui para o 64 como base, e ele também aparece para o 80 como base. Então ele é comum aos dois, certo? Então, ao responder quem é o MDC de 64 e 80, isso, nesse caso eu já coloco base 2, para indicar, ó, a base comum nesse caso é só o 2. O 5 está do lado de cá, com o 80, mas ele não aparece do lado de cá com o 64, então ele não é comum. Comum na ideia de estar ao mesmo tempo como base, tanto do cara de cá como do cara de lá. No caso é só o 2. Qual o menor expoente? Expoente é a parte de cima aqui, certo? E eu vou olhar para o 2, que é a base comum, vou olhar e falar assim, opa, o expoente aqui é 6 e o expoente aqui é 4, certo? Quem é menor, 6 ou 4? O menor desses caras é o 4. Portanto, a partir do momento que eu usei base comum, que é 2, com o menor expoente, e o menor expoente do 2 é esse 4 que você está vendo, legal, eu fiquei com 2 à quarta. O que é 2 à quarta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 16, certo? Então a resposta final para essa situação, MDC de 64
e 80 nos dá como resposta 16, certo? E aí você pode pensar, legal, descobri isso e tudo, mas onde que eu vou usar essa situação? Vamos supor que você tivesse uma conta, uma fração desse tipo aqui, ó, 64 sobre 80. Esse tipo de fração é uma fração que nós chamamos de fração equivalente. Ela ainda não, você não conseguiu ainda simplificar tudo que você precisava, até que você chegasse na fração irredutível. O que é a fração irredutível? Aquela que não tem mais como simplificar, certo? Nesse caso, 64 dividido por 80, se você sabe que o MDC desses dois caras é 16, porque você calculou, o que isso significa na prática? Significa que eu vou pegar o 64, dividir pelo MDC entre ele e 80, que é 16. Na hora que eu pegar 64 e dividir por 16, eu vou chegar em 4. Vou fazer a mesma coisa para o 80. Na hora que eu pegar 80 e dividir por 16, que é o MDC entre esses dois números, e é o que nós acabamos de calcular, eu vou chegar em 5. Então aquela fração que eu tinha, que era 64 dividido por 80, depois de usar o MDC entre 64 e 80 e saber que esse MDC é 16, eu vou simplificar tanto em cima por 16, vai dar 4, e embaixo também por 16 vai dar 5. E aí eu chego na tal da fração irredutível, que é 4 sobre 5. Aqui não tem mais o que fazer, certo? É 4 sobre 5 e fim de festa, né? Beleza? É o que nós chamamos de fração irredutível. Não tem mais como simplificar essa fração. Legal? Então esse exercício serve para que você tenha uma noção do que é o MDC de dois números, ou como se calcula o MDC de dois números. Legal? A gente volta em seguida com outro exercício de MDC, só que agora eu vou usar 3 números, hein? Beleza? Vamos lá então, mais um exercício agora de MDC, só que eu trago 3 números. Eu quero encontrar o máximo divisor comum desses 3 caras que você viu. 48, 60 e 132. O procedimento é análogo ao que nós fizemos no bloco anterior, só que no bloco anterior nós tínhamos 2 números. Nesse nós temos 3. Então eu vou decompor em bases primas, ou vou fatorar cada um desses números, certo? 48 por 2, que é o primeiro primo, né? Nos dá 24. Continuo no 2, porque 24 é par. Chego em 12. Continuo no 2. 6, 2. Aqui vai dar 3. Agora não tem como continuar no 2, né? Próximo primo é 3. E aqui sobra 1. Beleza? Você vai perceber nessa situação que o 48 é 2 elevado a 4, porque o 2 aparece 4 vezes, né? Beleza? Vezes 3. Bacana. Já fizemos isso para o 48, vamos fazer a mesma coisa para o 60. Vamos fatorar o 60. Por 2 dá 30, por 2 dá 15. Não posso continuar no 2, o próximo é o 3. Não posso continuar no 3, o próximo é o 5. Resta 1. Legal? Então você vai descobrir, ou você vai representar esse 60 em bases primas, como sendo 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. Perceba que o 3 aparece uma vez, o 5 aparece uma vez e o 2 aparece 2 vezes. Legal? Por fim, o terceiro número, né? 132. Por 2 vai nos dar aí 66, exato. Por 2 nos dá 33, aí eu não posso continuar no 2, pulo para o 3. Aqui dá 11, por 11 resulta em 1. Bacana? Então aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado, porque o 2 aparece 2 vezes, beleza? Vezes 3, vezes 11. Legal? O que você vai perceber aqui? Que é importante a gente frisar, porque muita gente tem dúvida nessa situação. Quando você olha para o 3 sozinho, é a mesma coisa que você vê 3 elevado a 1, porque 3 elevado a 1 é 3. 3 sozinho, sem expoente, na prática é o expoente 1 que está aqui, né? Porque 3 elevado a 1 é 3. Aqui eu tenho 5, mas eu posso escrever o 5 como 5 elevado a 1. Vai dar 5 do mesmo jeito. 3 elevado a 1 e aqui 11 elevado a 1, beleza? E agora a gente recorre à nossa espécie aqui de mantra, né? Para encontrar o MDC, bases comuns. Então, primeiro foco meu, lembrando que base é a parte de baixo, né? Eu esqueci de dizer na aula passada
que tudo isso aqui junto nós chamamos de potência. Por isso que tem aquela matéria chamada potenciação, certo? Que é uma base elevada a um expoente. Beleza, vou olhar para as bases comuns. Bem, aqui eu tenho 2, aqui eu também tenho 2 como base, e aqui também eu tenho 2 como base. Beleza. Nesse de cá eu tenho 3 como base, nesse de cá também tenho 3 como base, e aqui eu tenho 3 como base. Quem é que está fora dessa festa? O 5, porque ele aparece só aqui para o 60, ele não aparece para o 48, não aparece para o 132. E o 11 também está fora dessa festa, ele aparece como base só para o 132 e não aparece como base para o 60, nem muito menos para o 48. Então na hora que eu for responder quem é o MDC, perceba que eu estou só preocupado por enquanto com as bases, hein? Daqui a pouco nós vamos falar de expoente. Perceba que eu vou colocar simplesmente as bases, legal, que são comuns aos três na verdade, 48, 60 e 132. Esses três têm base 2, base 3, base 2, base 3, base 2, base 3, base 2, base 3. Agora eu vou me preocupar com essa ideia do menor expoente para cada um desses caras, certo? Aqui o 2 está elevado a 4. Aqui ele está elevado ao quadrado. Aqui ele está elevado ao quadrado. Qual é o menor expoente? Ou é 2 ou é 4. No caso aí, 2. Tranquilo. Beleza, agora vamos olhar para o 3. Eu tenho 3 elevado a 1, 3 elevado a 1 e 3 elevado a 1. Na prática é o mesmo expoente, né? Então ele é o único. Então 3 elevado a 1. Beleza. E aí a gente vai fazer essa conta agora. Certo? Não tem segredo. Na hora que você pegar 2 ao quadrado, isso aqui é 4. Na hora que você pegar 3 elevado a 1, isso aqui é 3. 4 vezes 3 me dá como resposta final 12, certo? Então, MDC de 48, 60 e 132 é 12. Legal? Então, vamos supor que você tivesse uma fração envolvendo 60 e envolvendo 132. Você já sabe que em cima, vamos supor que fosse 60, ó, vamos colocar aqui, ó. 60 dividido por 132. Você chegou numa fração desse tipo, você tem que simplificar. Opa! Mas o MDC de 60 e 132, ó, 60 e 132, é o 12. Né? Se o 12 é MDC, máximo divisor comum, de 48, de 60 e de 132, ele vai ser MDC desse cara com esse cara junto. Ou desse cara com esse cara junto. Ou ainda desse cara com esse cara junto. Certo? Então eu coloquei 60 sobre 132, peguei 2 dos 3 números que eu tinha, para te mostrar que se você tiver uma fração, aqui em cima você vai dividir pelo MDC, que é 12, na hora que você pegar 60 e dividir por 12 vai dar 5, legal, e aqui também você vai dividir por 12, certo? Na hora que você dividir por 12, o resultado final, embaixo, opa, aqui você dividiu por 12, né? O resultado final embaixo vai dar 11. Ou seja, essa fração que é 60 dividido por 132, que é o que nós chamamos de fração equivalente, ela ainda não foi simplificada o máximo que poderia. Na verdade, não foi nada simplificado, né? Eu dividi em cima por 12, deu 5. Dividi embaixo por 12, deu 11. Então, essa fração ela pode ser reescrita como uma fração irredutível, que é aquela que não tem mais como simplificar, dessa maneira que você vê aqui. O que é 5? É o resultado de 60 dividido por 12. O que é 11? É o resultado de 132 dividido por 12. Então, vou reescrever esse 60 sobre 132 como sendo 5 sobre 11. Bacana? A gente já retorna com mais um exercício aí da nossa aula de MDC, olha aí, e MMC. Bacana? Vamos lá então, pessoal. Agora nós vamos calcular o MDC, máximo divisor comum, desses 3 números, só que nós vamos usar um dispositivo prático, que a galera no dia a dia e no cotidiano usa com muita frequência, tá? Eu quero calcular o MDC desses caras, vamos prestar bastante atenção, eu coloco esses caras em ordem, separados por vírgula, e coloco uma reta aqui vertical, certo? E aí eu vou começar pelo primeiro primo. Qual é o primeiro primo? É 2. 2 é par, né? Legal, único primo par. Por que eu coloquei o 2? Porque o 220, na hora que eu dividir por 2, vai me dar como resultado, você pode fazer essa conta aí sossegadamente, vai me dar 110. O 165 eu não consigo dividir por 2. Por quê? Porque ele não é par, certo?
Mesma coisa do 275, também não consigo dividir por 2, porque ele não é par. E aí a pergunta é, continuo no 2? Continuo no 2, certo? Por que eu continuei no 2? Porque o 110 é par, então dá para dividir por 2. O 165 continua quieto, não saí do lugar com ele. 110 por 2 me dá 55, pode fazer essa conta. E aqui eu continuo com 275, também não saiu do lugar. E aí eu penso, qual que é o próximo número aí? Qual que é o próximo primo? É 3. Tá, mas aí eu vou pensar, o 275 é múltiplo de 3? Não, porque se eu pegar 2 mais 7, deu 9. 9 mais 5 deu 14. Lembra lá que quando você quiser saber se o número é múltiplo de 3, você soma os algarismos desse número, certo? Então na hora que você somar 2 mais 7 mais 5, vai me dar como resultado 14. 14 não é múltiplo de 3, então 275 também não é. Mesmo raciocínio para o 55. Somei 5 mais 5 deu 10. 10 não é múltiplo de 3, então 55 também não é. 165 agora. Se eu pegar e somar 1 mais 6 dá 7. 7 mais 5 dá 12. Opa, 12 é múltiplo de 3, então 165 também é. Na hora que você fizer as contas, você vai encontrar 55 aqui. Pode fazer o teste. 3 vezes 55 vai dar 165. Beleza? Repito 55, porque ele não é múltiplo de 3. Repito 275, que também não é múltiplo de 3. Legal. Esse cara não é múltiplo de 3, esse também não, nem muito menos esse. Então o próximo primo é 5. Agora ficou fácil. O número é múltiplo de 5 quando ele termina em 0 ou 5. Você vai pegar 55 e dividir por 5. Vai dar 11. 55 dividido por 5 é a mesma conta, nos dá 11. 275 dividido por 5 eu chego em 55. Beleza? Continuo no 5? Continuo. Olha um 55 aqui. Aqui bota 11, repito, aqui bota 11, porque não deu para dividir. Nem 11 não é múltiplo de 5. 55 dividido por 5 deu 11. Legal. 11, 11, 11. Então eu já vou pular, não vou nem passar pelo 7, né? Legal, 7 não é divisor nem de 11, não é divisor de 11, né? Então já pulo direto no 11, 11 é primo, ok? E aí eu acabo com 1, 1 e 1. Terminei, beleza? E agora vem a parte principal, que é aquela que a gente tem que tomar muitíssimo cuidado. Que é o seguinte, eu não vou sair multiplicando esses caras para encontrar o MDC desses 3 números. Não vou fazer isso. Eu vou olhar em quais lugares eu peguei um número e dividi pelos 3, certo? Aqui eu peguei só o 220 e dividi por 2, ó. Então vou marcar. Aqui eu peguei só o 220 e dividi por 2 e deu 110. Aqui eu usei só o 110 e dividi por 2 e deu 55. Aqui eu peguei só o 165 e dividi por 3. O resto se manteve, ó. 55 continuou 55, 275 continuou 275. Aqui eu peguei os 3, ó. Peguei todos eles e dividi por 5. Então eu já marco aqui o local onde eu peguei todos os números e dividi por um dos números primos. Essa aqui é uma linha onde isso aconteceu. Não aconteceu aqui, porque aqui eu só peguei o 165. Não aconteceu aqui, porque aqui eu peguei só o 110. E não aconteceu aqui, porque aqui eu peguei só o 220. Nessa linha aconteceu? Não, nessa linha eu só peguei o 55 e dividi por 5. O 11 ficou idêntico. E nessa outra linha tinha 11, 11 e 11. Eu peguei os 3 e dividi por 11. Opa! Então isso aqui é uma linha que eu tenho que botar na jogada. Então o MDC desses 3 caras vai ser dado por aqueles números primos, né, que dividiram todos os 3 números que ali estavam, na mesma linha, certo? Então eu vou pegar simplesmente 5 vezes 11, ok? Se você quiser usar aquele processo anterior que nós usamos nos blocos anteriores dessa aula, não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado. Isso aqui é um processo prático, talvez um pouco mais rápido, certo? Então aqui eu vou pegar o 5, porque o 5 divide os 3 números que aqui estão, multiplicado por 11. Por que eu peguei o 11? Pelo mesmo motivo, ele dividiu os 3 números que aqui estavam. Então, conclusão, meu MDC desses 3 números, opa, vamos colocar isso aqui em vermelho, beleza? Nosso MDC
para esses três números é dado por 55. Bacana? Então vamos resolver mais exercício utilizando esse processo prático para você ver que ele te economiza um tempinho, né? Se você, se você pegou os exercícios anteriores que envolviam MDC e usou o nosso mantra lá, né? Que é base comum com o menor expoente, ótimo, você pegou o princípio que está por detrás de MDC. Mas se você quiser usar esse processo prático, beleza. Toma muito cuidado, porque esse processo prático para MDC é diferente do processo prático para MMC. Você não pode fazer esse tipo de confusão. Legal? Beleza. Vamos lá, pessoal. Usando ainda o nosso dispositivo prático, mais um exercício, só que agora eu coloquei dois números, tá bom? Eu quero um MDC de 120 e 150. A primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: se eu quiser usar aquele processo prático lá que eu falei, ó, do mantra, base comum com o menor expoente, vai dar certo? Vai. Certo? Talvez você tenha mais facilidade nesse processo que eu vou explicar, que é um procedimento rápido, né? Você tem mais sucesso, mais traquejo com esse tipo de processo ou dispositivo prático. Legal. A primeira coisa aqui é começar com 2. Né? Esse cara é par, esse cara é par. Então o primeiro primo que eu vou utilizar é 2. Baixei aqui para 60 e aqui para 75. Continuo no 2, porque 60 é par. Então 60 por 2 dá 30. 75 não é múltiplo de 2, então repito o 65. E novamente vou para o 2. Certo? Por quê? Porque 30 é par. Então continua essa conta. 30 por 2 dá 15. 75 eu repito, porque não é múltiplo de 2. Legal. Agora é 3 na jogada, porque 15 é múltiplo de 3. Sobra 5 aqui. E 75 é múltiplo de 3? Chego em 25. Olha lá, lembra que se você somar os algarismos, 7 mais 5 dá 12. 12 é múltiplo de 3, conclusão, 75 também é. Na hora que eu pegar 75 e dividir por 3, eu chego em 25. Próximo cara agora é 5. Aqui dá 1, acabou. E aqui, 25 por 5, dá 5. Continuo no 5 e aí sim eu termino. Ó. Terminei em 1 e 1. Legal? Beleza, então vamos ver como que nós fizemos esse procedimento aí, usando como exemplo a situação anterior, né? Que eu expliquei com mais detalhes. Aqui tanto o 120 como o 150 foram divididos por 2. Aqui foi só o 60, aqui foi só o 30 que foi dividido por 2, 75 se manteve. Aqui o 15 e o 75 eu dividi por 3, beleza. Aqui os dois, tanto o 5 como o 25 eu dividi por 5, bacana. E aqui foi só o 5 até chegar finalmente em 1 para todos eles, né? Legal, então vamos identificar onde essas divisões aconteceram ao mesmo tempo. Ela aconteceu ao mesmo tempo aqui, que eu peguei tanto o 120 como o 150 e dividi por 2. Elas aconteceram ao mesmo tempo aqui, que eu peguei tanto o 15 como o 75 e dividi por 3. E por fim, aqui, ó, que eu peguei tanto o 5 como o 25 e dividi por 5. Legal? Então na hora de encontrar o MDC de 120 e 150, eu tenho que pegar só, né, os primos, né, que dividiram ambos os números. Aqui foi o 2, beleza. Aqui nessa linha foi o 3, legal. E aqui nessa linha, por último, foi o 5. Agora vou fazer uma conta simples aí. Se fizer uma conta simples, 2 vezes 3 vezes 5, você vai chegar em 30 como resultado final. Esse aqui é o MDC de 120 e 150 pelo processo prático para cálculo de máximo divisor comum. Beleza? A gente retorna aí com mais exercícios. Volta aí, pessoal. Agora a gente vai falar aí sobre MMC. O que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Bacana? Então vamos lá. Trouxe um exercício tranquilo aqui para a gente começar, tá? MMC de 6 e 9. Eu vou proceder conforme eu procedi lá no MDC, ok? Vou fatorar o 6 em bases primas. Primeiro eu divido por 2, bacana, me dá 3. Depois eu divido por 3, que é o próximo primo, chega em 1. Quem é o 6 decomposto em bases primas é simplesmente 2 vezes 3, legal? Já coloquei aqui o nosso mantra para MMC,
MMC é bases comuns e não comuns. Lembra lá que MDC era só base comum? Com o maior expoente lá em MDC era menor expoente. Bacana? Daqui a pouco a gente vai utilizar isso aí. Beleza. Legal, o próximo passo é fatorar o 9. Quem é o 9? Aliás, eu vou dividir o 9 por quem? Primeiro por 3, né? Dá 3, novamente divido por 3, resulta em 1. Então o 9 ele pode ser escrito como 3 ao quadrado. Esse exercício parece ser muito simples, mas eu quero destacar uma coisa bastante importante, que é um erro muito comum e que faz com que as pessoas gastem muita energia de maneira à toa. Tá? A gente vai destacar isso aí ao longo dessa aula. Tá, beleza. Agora eu vou recorrer, eu quero um MMC, eu vou recorrer ao meu mantra, né? Bases, lembra lá, era só comum, agora é comuns, e também as bases não comuns, beleza? Com o maior expoente, lá era menor. Beleza, legal. Primeiro, quais são as bases comuns? Legal, aqui eu tenho 3 e aqui eu também tenho 3. Vamos lembrar que esse 3 pode ser reescrito como 3 elevado a 1 e 2 pode ser reescrito como 2 elevado a 1, sem prejuízo nenhum, tá bom? Então a base comum, nesse caso, é o 3. Então vamos escrever aqui. Já coloquei a base comum. E não comum. Quem é a base não comum? Nesse caso, 2. Por que que 2 é uma base não comum? Lembra que base é a parte de baixo? Eu ressaltei isso no exercício anterior. Expoente é a parte de cima, né? E tudo junto a gente chama de potência. Beleza. Então, legal. Qual que é a base que não é comum? Só o 2. Porque o 2 está aqui e não está de lá. Então, ele não é comum. O 3, ele é comum aos dois. Por quê? Porque ele está tanto aqui no lugar do... como base do 6 e ele também está como base do 9. Então, voltando ao que nós queremos de fato, base não comum, o 2. Legal. Com o maior expoente. Então, vamos olhar para o 3, que é a base comum. Qual é o maior expoente? Aqui tem expoente 1. Lembra lá que expoente é a parte de cima? Aqui tem expoente 1, aqui tem expoente 2. Qual é o maior expoente? É o 2? Legal. E o 2? O 2 só tem um expoente, então não tem sentido eu falar maior expoente. Né? O 2 está sozinho, porque ele é não comum, é uma base não comum, e só é uma base do 6. Legal. E ele só tem um expoente. Então, como só tem um único expoente, o que vai aparecer aqui é o expoente 1. Legal? Então, quando a gente olha para essa conta aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, 2 elevado a 1 dá 2. Na hora que eu pego 9 vezes 2, eu chego em 18 como resultado final, certo? E agora eu vou explorar junto com vocês aquilo que eu queria mencionar. Agora eu vou justificar por que eu escolhi esse exercício, certo? Vamos supor que eu tivesse algo do tipo assim, ó. 2 sobre 6 mais 3 sobre 9. Aliás, vamos trocar esse 2 e esse 3 por caras que não sejam divisores nem de 6 e nem de 9, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um 2 aqui e vou botar um 5 aqui. Pronto. Quero fazer essa conta. 5 sobre 6, uma conta de fração. 5 sobre 6 mais 2 sobre 9. Conta simples, certo? Para fazer essa conta, eu tenho que fazer aquilo que nós chamamos de MMC desses caras, né? O que as pessoas costumam fazer, né? As pessoas costumam pegar o 6 e o 9 e multiplicar um pelo outro. Você não precisa fazer isso, você vai fazer conta a mais, certo? Então o cara vem aqui, multiplica 6 vezes 9, ele lembra que 6 vezes 9 é 54, vai aqui e coloca 54. E aí começa a fazer a conta. 54 dividido por 6 dá tanto, o resultado multiplica por 5. 54 dividido por 9 dá tanto, o resultado multiplica por 2. Não é isso que você deve fazer. Mesmo porque se você fizer isso, você está fazendo conta a mais, certo? Você sabe que o MMC entre 6 e 9 é 18. Então, ao invés de colocar 54 aqui, você coloca 18. Olha o quanto essa conta ficou mais simples, certo? Tinha um 54 aqui. Pode ser até que você tenha pensado, pô, 54 dividido por 6 dá quanto? Você pensou um pouquinho. 54 dividido por 9 dá quanto? Você pensou um pouquinho.
Com 18 é muito mais simples, né? O 18 é o MMC de 6 e 9. É para situações desse tipo. Quando você tem que somar frações e um dos seus denominadores é o cara que eu coloquei no exercício e o outro denominador, mais conhecido como parte de baixo, é o outro cara que eu coloquei aqui nesse exercício para calcular o MMC, certo? Então você não tem que pegar 6 vezes 9 e colocar 54 aqui, você está fazendo conta à toa, certo? Aqui eu estou trabalhando com números pequenos, quando esses números são maiores ainda, essa situação fica muito pior. Então rapidamente você consegue tirar o MMC desses dois caras. É 18, tá aqui. Você fatora um, fatora o outro. Olha essa ideia da base comum e não comum com o maior expoente. Bacana. Dá 18. Esse 18, você vai dividir por 6, vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Mais 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então essa conta que você estava procurando, 5 sobre 6 mais 2 sobre 9, você teve que usar o MMC para uma situação dessa. E seu resultado final é 19 dividido por 18. Essa aqui já é a sua fração irredutível, não tem mais o que fazer. Você não tem um cara que você divide por 19. 19 é primo, certo? O 18 até você tem. Legal? Você tem caras 2, 3, 6, 9. Legal? Todos eles dividem 18. Um também divide 18. Bacana? Agora o 19 é primo. Então os únicos caras que o dividem, no caso, são 1 e 19. Vamos lá então agora, mais um exercício envolvendo MMC, legal, só que eu trouxe 3 números, tá? O procedimento não mudou não, beleza. Vamos fatorar o 20, 36 e o 40, ó. Vou fatorar o 20, aqui dá 10, aqui dá 5, 5 e 1. Quem é o 20 decomposto em bases primas, ou fatorado, é 2 ao quadrado vezes 5. Perceba que o 2 aparece 2 vezes, beleza? Em seguida, 36, vamos fatorar por 2, 18, por 2, 9, 3, 3, 3, 1, ok? Quem é o 36? 2 ao quadrado, porque o 2 aparece 2 vezes, e 3 ao quadrado também, porque ele aparece 2 vezes, você pode perceber aqui, ó, legal? Tanto 2 como 3 aparecendo 2 vezes, bacana. 40 dividido por 2 nos dá 20, por 2, 10, por 2, 5, 5, 1. Pronto. Então 40 decomposto em bases primas é 2 ao cubo vezes 5. Percebam que o 2 apareceu por 3 vezes. Legal? Um detalhe importante que eu posso reescrever esse 5 como 5 elevado a 1. E aqui mesma coisa, 5 elevado a 1 também, né? Vou colocar isso aqui de preto, que foi como nós procedemos nos exercícios dos blocos anteriores, ó. Legal? Beleza, e aí eu vou no meu mantra. Bases comuns e não comuns com o maior expoente. Primeiro eu vou me preocupar com as bases que são comuns. O 2 está aqui como base, lembra a base que é a parte de baixo, expoente é a parte de cima e tudo junto é potência, né? Beleza. O 2 está aqui como base também e o 2 está aqui, por fim, como base também. Então, na hora que eu for calcular a MMC desses 3 caras, o 2 é uma das bases, ele na verdade é a única base o quê? Comum, que aparece nos 3 ao mesmo tempo. E agora eu vou me preocupar com as bases que não são comuns. O 5 não é comum aos 3, hein? Olha aqui, ele está como base no 20, está como base no 40, mas não está como base no 36. Então ele não é comum aos 3, ele é só comum aos 2, certo? Então ele entra nessa leva aqui, ó, de não comuns. Legal? Quando eu falo comum, tem que ser comum para os 3. O 2 ele aparece como base para os 3 números, o 5 não. Então vou pegar o 5. E aqui você percebe que ele é expoente 1, lembra lá expoente a parte de cima? Aqui também é expoente 1, então não tem essa ideia de falar, ó, maior expoente. Na verdade é um expoente só, que é 1. Beleza? Legal. Já que eu mexi com essa parada do expoente, vamos voltar aqui no 2, ó. Aqui o 2 está ao quadrado, aqui ele está ao quadrado, aqui ele está ao cubo. Lembra que é base comum e não comum com o maior expoente. Qual é o maior expoente do 2? Nessas 3 situações é esse 3 aqui, ó.
acrescentei. Legal. Outra base não comum é o 3, com maior expoente. Não, mas ele aparece só aqui com expoente 2. Então eu vou ter que pegar esse 3, que é uma base não comum, beleza, com o maior expoente, mas o único expoente é 2. Então é isso que você vai pegar. Você não tem essa ideia de procurar maior ou menor, mesmo porque ele aparece num lugar só. Bacana? Vamos lá, 2 ao cubo você não pode errar essa conta, hein? Me ajuda. Que é 8, 5 elevado a 1 é 5, 3 elevado ao quadrado é 9. Nesse caso aí você vai fazer as contas, 8 vezes 5 dá 40, 40 vezes 9 me dá como resultado final 360, ou seja, 360 é o MMC de 20, 36 e 40. Legal? E aí você pode pensar em alguma oportunidade. É muito importante você saber disso. Vamos supor que você tivesse algo do tipo, ó, um denominador 20 de uma fração, um denominador 36 de uma fração e um denominador 40 de uma fração. Legal? E você quer tirar o MMC desses caras. Você sabe que o MMC é 360, nós acabamos de calcular. Então, não caia na besteira de fazer conta excessiva, sem necessidade, pegando 20 vezes 36 vezes 40, certo? Então, o resultado dessa conta, 20 vezes 36 vezes 40, você colocaria aqui no lugar do 360. Não faça isso, certo? Você está perdendo seu tempo. Eu vou colocar um 3 aqui, vou colocar um 5 de cá e vou colocar um 7 aqui, ó. Vamos supor que tivesse um menos aqui, para a gente ter um pouco de emoção, certo? Então, 360 dividido por 20 dá 18. 3 vezes 18, 54. Tá vendo? Imagina se esse número fosse muito maior que 360. Ou se aqui no lugar do 360 eu colocasse o resultado de 20 vezes 36 vezes 40. Um número muito grande. Não há necessidade disso. Você vai fazer conta desnecessária. Você vai perder um tempo danado. 360 dividido por 36 dá 10. 10 vezes 5 dá 50. Certo? Beleza. 360 por 40 dá 9. Isso mesmo. 9 vezes 7, 63. Só que aqui é menos, né? Acabei trocando por um menos. Então, resumo da conta aí. Você teria, ó, 50 menos 63 dá menos 13. 54 menos 13 dá 41. 41 sobre 360. Esse 41 sobre 360 é o resultado da soma dessa fração com essa fração com essa fração. Você tirou o mínimo múltiplo comum, que é 360, fez as devidas divisões, chegou no final da festa em 41 sobre 360. Se eu não estou enganado, 41 é um número primo também, então não tem mais o que fazer. Essa aqui é a minha fração redutiva, você não tem mais como simplificar nesse caso. Legal? Voltamos aí para o outro bloco da aula, hein? Vamos lá. Agora nós vamos usar, da mesma maneira que nós fizemos para MDC, nós faremos para MMC. Nós vamos usar aquele dispositivo prático, aquele processo prático, legal? Para cálculo de MMC, mínimo múltiplo comum, nesse caso de 3 números, tá bom? O procedimento é um pouquinho diferente do que nós vimos lá em MDC. Beleza. Bem, aqui eu vou começar com 2, né? Que é o primeiro primo. Eu tenho 3 caras que são pares, né? 12 por 2 dá 6, 16 por 2 dá 8, 20 por 2 nos dá 10. Novamente continuo no 2, que eu tenho 3 números pares. Aqui eu chego em 3, aqui em 4 e aqui em 5. Continuo do 2 porque um dos números é par. 3, 2, 5. 3 eu repito, 5 eu repito. Não tem o que fazer. Eles não são múltiplos de 2. Se você preferir, eles não são pares, né? Continuo em 2. Aqui é 3, aqui é 1 e aqui é 5. Acabou com 16, né? Beleza? Mesmo porque 16 é 2 a quarta. Peguei o 2 4 vezes, né? Próximo primo é 3. Aqui eu chego em 1. Beleza, repito 5. Acabou com 12. O que é o 12? É 4, que era o que eu tinha. 2 elevado a 4, né?
Aliás, o 12 é 2 elevado ao quadrado vezes 3, certo? Bacana. Você vai ver que inclusive em duas situações aqui eu não divido, ó, vou repetir o número, né? Beleza. Legal. Por fim, vou em 5. Ó, 1, 1 e agora terminou para esse terceiro número também, certo? No caso agora do MMC, é diferente do MDC. Lembra que no MDC eu tinha que pegar somente os primos que dividia todo mundo? Aqui não. Aqui eu vou pegar todo mundo e multiplicar, certo? Então eu vou pegar 2 à quarta, você vai perceber que o 2 aparece 4 vezes. Vamos colocar lá, ó. Eu vou pegar 2 à quarta, porque o 2 aparece 4 vezes. O 3 aparece uma vez e o 5 aparece uma vez também. Ou seja, vou multiplicar todo mundo que está aqui, certo, pessoal? Não tem erro. Então é 2 à quarta vezes 3 vezes 5. Você vai fazer essa conta, você vai chegar em 240. Bacana? Esse é o resultado do MMC de 12, 16 e 20. Então, se você tivesse que fazer, se tivesse uma fração, soma de frações com denominador 15, 16 e 20, você não ia multiplicar esses caras não. Não faça essa besteira, certo? Calcula o MMC pelo processo prático, ou mesmo para aquele esquema lá nosso do mantra, bacana, bases comuns e não comuns com o maior expoente. Lembra disso? Eu já falei disso nos blocos anteriores, né? Legal, você pode usar qualquer um dos dois processos, que esses dois processos vão te trazer o mesmo resultado. No caso aí, MMC desses 3 números, 240 é a resposta. Legal? Já voltamos com mais um exercício envolvendo esse processo prático para cálculo de MMC de números, né? 2 ou mais números. Bacana? Vamos lá, pessoal, último exercício dessa aula envolvendo MDC e MMC, trazendo mais uma situação onde eu tenho que utilizar meu processo, ou meu procedimento prático. Bacana? Para cálculo de mínimo múltiplo comum. E aí eu tenho 50, 80 e 100, 3 números, né? Começo com 2, que é o primeiro número primo, e ele é par, ele é o único que é par, né? 50 por 2... 25, 80 por 2, 40, 100 por 2, 50. Continuo com 2, eu tenho 2 caras que são pares. Você vai perceber que eu vou repetir o 25, porque o 25 não é múltiplo de 2, legal. 40 por 2 me dá 20 como resultado, 50 por 2 me dá 25. Aqui eu mando 2, 25. Repito, porque ele não é múltiplo de 2, 20 dividido por 2 me dá 10, e o 25 aqui eu repito, porque ele não é múltiplo de 2, beleza? Vamos lá, continuo no 2, porque eu tenho um cara que é primo, que é par, legal? 25, 5 e 25, 10 dividido por 2 me dá 5. Agora eu vou pular para o 5, que é o próximo primo que eu vou utilizar nessa situação. Não vou usar o 3, o próximo primo é 5. 25 é múltiplo de 5. Na hora que eu divido, o resultado é 5. 5 é múltiplo de 5. Na hora que eu divido, o resultado é 1. Repito 25 por 5. Me dá 5. Boto 5 novamente, né, e pela uma última vez, você vai perceber por quê, ó. Aqui já terminou, estou em 1. Aqui 5 dividido por 5. Já terminei, estou em 1. 5 dividido por 5 me dá 1 também. Tá bom? Então o que você vai perceber aí? Você vai perceber que o 2 se repete 4 vezes e o 5 se repete 2 vezes, certo? E eu venho aqui e respondo dessa maneira. O 2 está elevado a 4 e o 5 está elevado a 2. Lembra lá? Agora em MMC eu pego e multiplico todo mundo que apareceu aqui, certo? Não tem aquele critério do MDC. Na verdade os critérios são diferentes, tá bom? 2 à quarta, na hora que você fizer as contas, isso aqui é 16. 5 ao quadrado, na hora que você fizer as contas, isso aqui é 25. Na hora que você pegar 16 vezes 25, você vai chegar em 400. 400 é o MMC de 50, 80 e 100. Legal? Então, se tiver uma fração com esses denominadores, beleza? 50, 80 e 100, precisar tirar o mínimo, opa, vou usar o processo prático ou vou usar
aquele esquema lá do mantra, né? Bases comuns e não comuns com o maior expoente. Se eu usar para essa situação, para esses três números, aquele mantra, tem que dar 400? Tem que dar 400, certo? E aí você escolhe o método que mais se adapta à sua pessoa. De repente você tem mais facilidade lá com o mantra, ou de repente você prefere esse método aqui. Cada um escolhe aquilo que acha que é mais conveniente. Legal? Espero que você tenha gostado dessa aula aí. Retorne para o canal para assistir outras aulas aí de matemática básica. Beleza? Eu vou te aguardar. Até!